Olá, pessoal. Hoje eu trouxe uma mensagem para nós que somos evangelistas, obreiras, esposas, todos nós que fazemos a obra de Deus assim, ganhando almas de alguma forma. Talvez você não tenha tanto tempo assim de sair, evangelizar. Essa palavra é maravilhosa. É que eu estava meditando ontem de manhã e aí eu não aguentei guardar para mim. Eu vou ler para vocês. Assim, Cântico, livro dos Cânticos de Salomão. Capítulo 1, versículo 7. Aí fala assim: Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Muito forte, né? Aqui a pessoa está perguntando: Dize-me, ó amado de minha alma. Quem é o amado da nossa alma, a não ser o Senhor Jesus, né? Onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Aí ele responde, assim não, continua ela falando, para que não ande eu vagando junto aos rebanhos dos teus companheiros. Aí mais embaixo ele responde, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto à tenda dos pastores. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Quer dizer, se tu não sabes, às vezes a gente quer evangelizar alguém, você de repente passa na rua, quer falar de Jesus para a pessoa, mas você não sabe, você fica pensando, falo, não falo, mas está falando que sai pelas pisadas do rebanho. Quer dizer, você não vai ficar esperando surgir uma oportunidade. Você pode chegar até a pessoa, abordar a pessoa educadamente e falar do Senhor Jesus, porque ele disse, ide pregai. Você não pode ficar esperando um dia, o domingo, tal horário. Se você perceber que ele deseja de falar para a pessoa de Jesus, não se intimide, que às vezes o Senhor Jesus está falando, fala, e a pessoa fica um pouco intimidada, não fala. É muito forte. Essa semana eu tive uma experiência muito forte. Eu andando na rua, falando, Senhor Jesus, me mostra onde tem uma pessoa sofrendo, me mostra uma pessoa para eu falar do Senhor. Aí, passando na fila do supermercado, a moça começou a falar, comentar as dores dela, falar que tem depressão e etc. E assim, não foi por acaso ela ficar falando aquilo ali bem na hora que eu ia passar com as minhas compras. Até porque é um mercado grande e é um caixa que estava vazio, não é caixa preferencial, mas estava vazio, e ficou quase 5 minutos assim, ninguém foi até ele. E eu ali falando do Senhor Jesus para a moça que é embaladora e para a moça do caixa, falando, né, sobre as reuniões que a gente tem de terça-feira e tal, que eu percebi pelo problema que ela estava precisando. Então, se você orar a Deus, Deus me mostra uma pessoa que está sofrendo, me mostra alguém para falar do Senhor, Ele vai mostrar. E se você também, por exemplo, a gente sabe que no hospital tem pessoas sofridas, e Ele fala que sai-te após os passos, né, dos rebanhos. Então você sabe onde tem uma pessoa sofrendo. Às vezes a gente fica, ai Deus, me mostra, me mostra. Se o seu caso é aquele que você não pode estar saindo para ir no hospital, para ir no asilo, no presídio, você simplesmente ora assim no seu dia a dia e o Espírito Santo vai se encarregar do resto. Eu falo isso porque eu tenho vivido experiências maravilhosas com isso, de ver a pessoa ali e ela começar a falar e eu falar. Eu sei que muitas outras pessoas também já tiveram essa experiência, porque quando a gente se dispõe para poder falar do Senhor Jesus, para pregar a palavra dele, ele nos ajuda, ele se encarrega. E é uma coisa que está precisando, né? Então, assim, ler Cantares, eu quero que você medite, se você quiser, é claro, Cantares, capítulo 1, versículo 7, até o 7 ou 8 todo. 7 ou 8, muito forte. Eu acho que eu quis dividir com vocês essa mensagem, que eu acho muito forte. Até repetir aqui o versículo, que ele respondendo para ela, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto à tenda dos pastores. Quer dizer, até mesmo para obreiro, né? Às vezes você está ali na igreja, no horário antes da reunião começar, você está ali, o povo está chegando, então você tem a oportunidade de abordar aquela pessoa, pegar o nome, o telefone,
E no dia a dia você acompanhar, ajudar aquela pessoa, não deixar passar desapercebido. Às vezes Deus até manda e está ali o pastor atendendo, o pastor fazendo trabalho ali na fé, mas às vezes não dá para ele atender todo mundo naquele dia, não dá tempo. Às vezes a pessoa não pode esperar, o pastor está ali, se vira à noite atendendo se for preciso, mas às vezes a pessoa não pode esperar. E às vezes também nunca mais ela vai chegar até ali. Então fala aqui, né, junto à tenda dos pastores, quer dizer, na igreja, né, ou aonde quer que tenha uma pessoa sofrida. Mas é interessante também a gente investir nesse cuidado dentro da igreja, que as obreiras são as obreiras, até as candidatas obreiras também, um membro firme, né? Você tem essa condição de chegar, abordar, conversar, pegar o telefone. Se não tem uma obreira ali, talvez a igreja não tem tantas obreiras, você como membro convertido, você pode fazer isso também, passar o caso para o pastor e depois o pastor ligar. Enfim, nós temos que ajudar a apacentar as ovelhas do Senhor Jesus. Por isso que Deus nos escolheu. O Senhor Jesus não nos escolheu à toa. E assim, eu tenho comigo essa convicção de não ocupar a terra em vão. A gente tem que fazer algo pelo nosso próximo, pelo nosso parente. De repente essa ovelha que o Senhor Deus está mandando você apacentar está dentro da tua casa. Às vezes você não trata essa pessoa bem, né? Isso também é uma forma de apacentar a ovelha. Quando você trata bem o seu parente, ele vê em você um testemunho, então ele vai querer servir a Deus também. É muito forte, né? Ele vai querer seguir a Deus porque você dá um bom testemunho. Mas não adianta você evangelizar 1000 pessoas por semana e dentro de casa você dá um mau testemunho também. Porque aí você vai jogar todo o seu trabalho por terra. Então, há que se haver uma consciência da evangelização. A consciência é essa. Onde eu estiver, que estiver uma alma, ali eu tenho que estar apacentando aquela alma. Seja ela já convertida ou não, porque às vezes também a pessoa está ali do seu lado, está precisando de uma palavra, de um sorriso, de um auxílio espiritual, e às vezes você nem liga. Às vezes a pessoa está ali, né, querendo, conversando com você o assunto dela, e você às vezes não liga, ignora. E Deus falou, orai, nosso Senhor Jesus falou, orai um pelos outros. Então a gente tem que orar um pelos outros. Se você tem uma ideia bacana, você tem algo que Deus tem falado com você, compartilhar. Eu estou sendo assim, como que eu posso dizer? Corajosa até de fazer esse vídeo para poder passar. Eu sempre fui uma pessoa mais tímida, mais quietinha, mas assim, nos últimos dias eu tenho pensado, poxa meu Deus, a gente tem aí a tecnologia, a gente tem tudo, então vamos usar isso em prol das almas, deixar nossa vontade de lado e usar isso em prol das almas, né? Se você sabe fazer algo que vai investir na salvação de alguém, faça. Às vezes não é nem só falar de Jesus, o seu comportamento, de repente com uma pessoa que está precisando de ajuda, às vezes a pessoa está precisando de um abraço, de um carinho, de um auxílio em alguma coisa. Né? Eu não digo só dentro da igreja, às vezes um seu vizinho, alguém que está ali, às vezes a pessoa se machucou, precisa de alguém ali para estar do lado dela, ajudando. Então, assim, a gente mostra, a gente apacenta de várias formas. Lógico, o fim de tudo, a suma de tudo é ganhar almas, porque através dessas atitudes, simples atitudes do dia a dia, no final das contas, desculpa, a gente vai acabar ganhando almas, porque a pessoa vai olhar e falar, poxa, essa pessoa é diferente, ela se preocupa comigo, ela cuida de mim. Então vamos apacentar. Apacentar engloba todas as formas de coisas boas que a gente pode fazer para poder exalar o perfume que o Senhor Jesus tem nos dado, que é tão glorioso. Não dá para colocar embaixo de colocar uma candeia embaixo da mesa, esconder. Então, por isso é importante a gente estar buscando, a gente estar se revestindo, porque aí o Senhor Jesus vai te dar e aí você não vai conseguir guardar. Você vai querer ir lá falar dele, você vai querer fazer algo, você vai querer fazer a diferença. Porque, olha, gente, sinceramente,